Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todas as pessoas. E todas as pessoas são todas as pessoas. Ninguém põe um cercadinho até onde a graça pode alcançar. Até aqui, daqui para frente a graça não chega. Eu sou Bob Luiz Botelho, sou curitibano, nasci e cresci num lar evangélico. Sou gay, sou casado, tenho um marido maravilhoso. E sou fundador de uma organização chamada Evangélicos pela Diversidade, que é uma iniciativa evangélica que trabalha com enfrentamento ao fundamentalismo religioso contra a população LGBT especificamente. Então vamos. Olá, meu nome é Vitor Bonora. Boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem, Bob? Meu nome é Eduardo Silva. Sou presbítero aqui numa igreja inclusiva de São Paulo. Aqui é o Fábio, tenho 32 anos. Frequento a igreja Cidade de Refúgio, aqui em Campinas. Sou professor universitário aqui no Rio de Janeiro e sou católico. Eu fui criado no Evangelho, né, desde pequeno, com os meus 2, 3 anos de idade, eu sempre ia à igreja com meus avós. Participei de grupos de jovens, retiros. Sempre muito envolvido na vida de igreja. Desde que eu me entendo por gente, desde as minhas primeiras memórias, eu entendo que eu sou uma pessoa diferente. E a minha sexualidade muito reprimida. E de alguma forma meu corpo sempre expressou isso. De inúmeras formas, assim. Eu me lembro de muitas e muitas noites de fazer minhas orações antes de dormir e pedir a Deus para que Ele me curasse. Então eu passei por um período de depressão muito grande. Mas sempre questionando Deus do porquê eu era assim. Mas como foi para você entender este amor e compreender que realmente Jesus, Ele te ama e te aceita da forma que você é? Eu sempre fui uma criança diferente. Então, por exemplo, a igreja da periferia que a gente participava, ela fazia todo 1º de maio um retiro e as pessoas jogavam futebol e tinham vários futebols e eu não gostava. Mas eu era criança que gostava do ministério de dança. Por exemplo, eu gostava de dançar na igreja, eu gostava de fazer coreografia, teatro, né? Isso não significa nada sobre sexualidade. Isso fala sobre performance de gênero, né? Ninguém é gay porque dança, ninguém, né? Um homem que dança é só um homem que dança. Mas a igreja mistura tudo, bate tudo no liquidificador. E eu falo disso como algo importante porque ela batia no liquidificador, eu não tinha repertório ou cargas de conhecimento para dar nome ao que eu vivia. Eu entrei no seminário com 14 anos. Com 18 anos, eu já tinha formado em 2 seminários e já era professor e estava fazendo uma especialização. Nada reconhecido pelo MEC, né? Mas é como se fosse um curso de aprofundamento na área de missão. E uma coisa interessante é, nesse processo, a minha atividade pastoral envolvia pastorear muitos jovens LGBTs, que confessavam para mim que eram... Eles falavam, Bob, eu tenho questões com a sexualidade. E eu conversava com eles sem falar sobre mim. Então, a experiência religiosa me desumanizou a um ponto onde a pessoa chegava para mim, eu até tinha a oportunidade de falar para ela, eu também lido com isso, mas eu não fazia isso. Eu aconselhava, eu falava para aquela pessoa abrir mão, para aquela pessoa orar, que Deus haveria de honrar o sacrifício que aquela pessoa estava fazendo por amor ao Evangelho, ao Reino, a Jesus. E nesse processo eu tive um namoro escondido. E aí foi quando eu comecei a perceber e a ter coragem de trazer para a mesa algumas discussões. Então foi uma descoberta de sexualidade muito conturbada, assim. Muita coisa aconteceu para eu perceber que não é como as pessoas acham que é, assim. E de perceber que eu podia reivindicar Jesus. Eu posso ter Jesus. Ah, mas é porque eles dizem que a Bíblia diz. Pois é, mas dizem que a Bíblia diz tanta coisa. E aí isso me fez ver que, cara, não é sobre Jesus. É sobre o que fazem com ele. E se a gente tem que ser uma voz que clama no deserto, como a Bíblia fala sobre João Batista, seremos. No deserto ninguém ouve. Continuarei gritando. Minha voz é linda. Minha família sempre foi uma família extremamente católica, muito religiosa. Minha família também é tradicional, né? Da igreja adventista, meu irmão é pastor. Eu sempre ouvi o tempo todo da minha família que eu era uma pessoa afeminada, que eu era bicha, que eu não era homem. Guardava no coração a minha homossexualidade, não falava sobre isso. Eu
Eu comecei a, então, abrir a minha cabeça e comecei a entender que essa sexualidade, ela era inerente a mim. E eu decidi contar para os meus pais. Eu mandei um áudio para os meus pais dizendo que eu era gay. E não me responderam. Durante 3 dias não falaram nada. E a primeira resposta que eu ouvi da minha mãe depois, ela falou: não seja egoísta, no sentido, não conte para as pessoas. Eles não entendem, não aceitam, Não querem entender, acredito, né? A gente não conversa sobre. A gente aceita você porque você é uma pessoa boa, mas não fala não, tá? Que pra mim não deixa de ser uma forma de homofobia. Eu já menti pra mim mesmo durante 25 anos, dizendo pra mim mesmo que eu não era gay. Agora eu não quero mentir mais, não vou mentir mais. Passei por esse processo em casa também de... minha mãe fez uma lista de pessoas que eu tinha que excluir do Facebook na época, de pedir pra eu não falar, enfim... Isso faz parte da dor deles, assim. E isso é violento com a gente. E, no fim das contas, a pessoa que mais sofre LGBTfobia é a pessoa LGBT, né? Então, não tô aqui passando pano para as violências que a gente sofreu, mas... ouço essa ação de não seja egoísta como um grito de desespero, como o da minha mãe. De espera eu tentar resolver meu universo. Hoje a minha mãe fala para todo mundo sobre o genro dela. É incrível, assim. Quando eu contei para os meus pais, eu primeiro contei para minha mãe em julho de 2000, no meu aniversário, 4 de julho de 2016. Para minha mãe eu fiz uma carta de 8 páginas e eu li. Eu não tive coragem. Eu escrevi sobre todas as coisas que eu vivi e todo o meu processo de descoberta de quem eu era. A minha mãe não chorou na hora e ela falou: eu preciso ir para casa, eu não tô bem. Muito tempo depois que as coisas estavam resolvidas, que minha mãe foi contar a experiência para uma outra pessoa, comigo perto. E aí minha mãe falou assim: cara, olha o que a igreja fez. Quando o Luiz me contou, eu fiquei com nojo de abraçar meu filho. E já estava tudo resolvido, assim, mas quando eu ouvi aquilo, eu não tinha ouvido dela, né? E eu já tinha ouvido relatos de muitas famílias sobre isso. Eu falei: nossa... É sobre o que a igreja fez. A igreja me fez acreditar que meu pai jamais me amaria. Mas a gente sabe que esses pais também estão imersos num repertório de mundo, numa visão de mundo, que faz com que eles não vejam a possibilidade de amar seus filhos e filhas e filhos, né? E eu fui criado aprendendo que homossexual não poderia frequentar a igreja. Quando eu entrei em contato com a cosmovisão, né, da homoafetividade à luz da Bíblia, de Deus aceitar os LGBTs... E eu entendi que Deus me ama do jeito que eu sou. Se tudo que Deus fez é bom e não existe nada de errado na criação, então Deus me quis assim. Eu tive a felicidade de conhecer um grupo de Diversidade Católica de Campinas, que faz da sua pastoral a acolhida de pessoas LGBTs. E ali, pela primeira vez, eu pude ser completamente sem máscara. Falar de quando a gente se sente inteiro é muito gostoso. Porque é isso, eu sempre senti Jesus desde a minha infância. E sempre foram experiências muito verdadeiras, assim, misteriosas, que eu não explico. Mas falar da primeira vez que eu subi num púlpito como um homossexual assumido para pregar numa igreja é uma coisa que me marca. Porque eu subi em muitos púlpitos ao longo da minha vida. Mas subi inteiro com a minha sexualidade ali, no púlpito comigo. Foi uma experiência transformadora. Como que eu saio desse lugar de a religião falar tanto sobre mim e depois eu conseguir remanejar o lugar dela na minha vida, foi primeiro e essencialmente através do afeto que eu recebi do pessoal da Igreja do Armazém, do afeto que eu recebi das pessoas que eu conheci na caminhada depois. Mas é afeto, é orar, é corporal, né? Eu fazia exercícios, por exemplo, eu me masturbava e depois eu orava. Eu falava: Deus, tá aqui, ó. Eis-me aqui. É isso. Eu beijava um carinha na rua e eu voltava depois que beijava o carinha, eu falava assim: ó, eu beijei e eu gostei. E eu não sei se eu tô culpado, Deus. E eu ficava nessa reflexão, tipo, ó, na moral, foi bom. E aí foi um processo, assim, de muito estudo, mas de muitos afetos, de muita organização e reorganização da minha casa, né? Do meu ser, do meu corpo, né? E aí, por que isso? Voltando para a Bíblia. A Bíblia está em disputa, o pecado está em disputa.
E o pecado tá nessa concepção. O que é pecado ou não? Assim, a ceia, até pouco tempo, era feita com vinho. Mas você não pode beber vinho? Como é que você resolve isso? E aí você descobre que o pecado, na verdade, ele tem mais a ver com dignidade humana. Qualquer coisa que tire a sua dignidade não é o propósito de Deus para sua vida. E aí, com essa chave virada, você vai descobrir que beber é pecado. Pode ser para alguém, pode não ser para outra pessoa. Fumar é pecado? Pode ser para alguém, pode não ser para outra pessoa. Tem gente que não vive sem café. Mas maconha foi Deus que fez a planta. Eu não fumo maconha, eu não sou usuário de maconha. Mas aí o pecado... A gente decidiu, a gente fez uma lista baseado no quê, se não no meu próprio juízo de valor. É uma conversa longa. Talvez as pessoas ouçam isso aqui e falem, não, liberal demais, e tudo bem. Mas a gente precisa ser muito sincero que este livro aqui não falou nada sobre isso. A Bíblia nunca me condenou. O que fizeram com ela, sim. O meu casamento, ele é uma alegria, um prazer, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Não tem... Ninguém fere a dignidade de ninguém ali. Eu honro meu marido me honra. 2 piranhas. Mas, enfim, que se honram. Sabe? E a dignidade tá ali, na relação harmônica, honesta, corajosa, leal, sincera, vulnerável. Ah, não. Como é que eu vou explicar pra minha filha? Meu anjo, você explica Adão e Eva. Barro, ou escultura que virou gente. Eu faço parte de uma igreja inclusiva, sou trans. Aí eu vi que você já foi de igreja tradicional e viu o conflito, né, que é passar por tudo isso. Essa narrativa de diferenciação por gênero, isso é eurocêntrico, assim, né? Isso é branco. Isso é colonizador. E de nada isso me representa. Mas só foi em 2019 que eu descobri finalmente que existem pessoas como eu e... Descobri que existem pessoas trans. O que você falaria para essa pessoa? Vou falar por experiência própria. Parece que você está se assumindo outra vez. Murilo, celebra sua vida, celebra o seu corpo, celebra sua identidade. A sua identidade é uma dádiva, é uma alegria. Deus, ele celebra os artigos que você usa para falar sobre quem você é. Isso é alegria, festa no céu. E eu queria que você soubesse que a Bíblia ampara isso. As coisas centrais pro evangelho, pra vida cristã, Jesus disse. O que ele não disse não é central. Se a coisa de que se você nasceu com a genital peniana, você é homem. Se você nasceu com a genital de vulva, você é mulher. Se isso fosse muito importante para Jesus, ele teria dito. Algumas coisas você não consegue dizer que Jesus não disse. Justiça social é Jesus purinho. Nós precisamos de teologias trans. A teologia queer, ela por muito tempo e ainda hoje tem sido transfóbica. Os ícones da teologia queer não são corpos trans. A gente fala e brinca com a sexualidade, às vezes até com o gênero, mas a gente precisa fazer o que Jesus fez, que é encarnar. Encarnar a teologia afirmativa é reconhecer corpos de pessoas trans que materializam essa fé. A Literace, Alexia Salvador, a gente precisa visibilizar corpos trans que conquistaram espaço dentro da igreja para falarem sobre quem são, dar voz a essas pessoas. Anos sendo ensinado que ser gay é pecado, ser LGBT é pecado. Eu quero servir a Deus, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. A minha pergunta para você é a seguinte: dentro da minha igreja, muitas pessoas aceitam a Jesus ou se reconciliam com Jesus, mas muito poucas permanecem dentro da igreja. Por quê? Eu acredito num evangelho onde as pessoas estejam na igreja porque querem, não porque eu me esforcei para que elas permanecessem. E se for para ficar, que fique com alegria, sabe? Porque quer. Se Jesus se manifesta fora da igreja, eu acho que sim. E que não necessariamente as pessoas precisam todo domingo frequentar um templo, um prédio, para dizerem que agora elas podem se sentir cristãs. Eu acredito numa fé comunitária, por isso que eu sou pastor. Eu não seria pastor se eu não acreditasse nisso. Mas eu acredito que comunidade também não tem a ver com o CNPJ que fala que eu sou crente. Existe comunidade na rua, existe comunidade no movimento social, na arte, na família, nas amizades. E dá para ter Jesus ali, se quiserem que seja Jesus. Se convidarem ele para estar, e tá tudo bem.
Por isso que, nesse sentido, eu acho que as pessoas LGBTs, elas estão inaugurando um novo paradigma do ser igreja no Brasil. É muito ousado o que eu tô falando, mas eu tô com coragem de dizer que a gente precisa fazer uma igreja que não é mais a igreja cis heteronormativa. E isso é desafiador. E o seu corpo passou por isso, né? Essa coisa de você entender que não é só sobre gostar de meninas. Tem algo ali. A sua identidade, o seu corpo é diferente. E a gente não tem referência, infelizmente. Não deveria ser assim. Nós deveríamos estar nas igrejas que sempre estivemos, sem que tivéssemos que lutar por espaços novos. Mas já que a vida real não é como a gente sabe que deveria ser, que a gente faça festa. Talvez a gente possa ter uma igreja queer, festiva, sabe? E isso faça com que a gente reivindique o nosso ser igreja hoje. Talvez continuar tentando ser uma igreja cis heteronormativa vai fazer com que esse resultado aconteça. Muitos LGBTs resolvem sua fé com Jesus, massa, aprendi aqui, mas essa estrutura desse jeito não me veste. Eu já ouvi algumas pessoas comentando, alguns teóricos comentando que esse boom de igrejas neopentecostais aqui na América Latina seria uma forma de neocolonialismo dos Estados Unidos aqui. Você acha que esse boom seria, assim, uma estratégia do capital ou uma estratégia do neoliberalismo como uma forma de dominar ideologicamente a América Latina? Você acha que é uma teoria da conspiração, que isso não faz sentido? Então, como é que você vê? Acho que o movimento neopentecostal, ele passa, sim, por essa etapa de aliciamento, de cooptação e de muito investimento de empresas dos Estados Unidos, de financiamento para chegar, para se pulverizar. Mas aqui na América Latina ele se latinizou também. E eu acho que essa é uma discussão importante da gente ter. Porque enquanto a gente olhar para o movimento neopentecostal como uma figura de representação do imperialismo e algo que a gente tem que repelir porque é colonialista, a gente vai perder a oportunidade de dialogar com as pessoas que estão nesse espaço. Eu tenho a oportunidade de conhecer pastores de igrejas assim que têm tido outras perspectivas. Então, eu acho que olhar para o recorte histórico dos financiamentos que fizeram o movimento neopentecostal crescer e se difundir é importante para a gente saber de onde veio. Mas, na hora da gente propor pontes para daqui para frente ou estratégias de intervenção política, eu acho que é importante a gente ter em mente que hoje ele é mais do que isso. Existem outros meandros. Aqui na América Latina, as igrejas neopentecostais também são espaços de educação musical na periferia. Adolescentes e jovens aprendem a tocar violão, teclado, aprendem a cantar para poderem tocar nos cultos. E isso não vem de uma lógica lá. Isso vem da realidade materializada aqui. Territorializar a discussão ajuda. Então, esse é um ponto importante. O movimento fundamentalista evangélico, ele é um movimento que tem muito recurso, muito acesso à mídia e muita oportunidade. E nessa oportunidade, eles têm uma retórica e um discurso de uniformidade do pensamento evangélico. Então, há quanto tempo a gente tem Silas Malafaia na TV, R.R. Soares? Essas pessoas sempre estão. E eles sempre falam no plural, na primeira pessoa do plural. Nós, evangélicos, ou com artigos absolutos, né? Tipo, a Igreja Evangélica Brasileira. Essa retórica, ela é uma retórica que ela constrói uma linha de hegemonização. Simplificar e uniformizar e tirar a complexidade da discussão é uma estratégia ótima para o fundamentalismo, para o próprio capitalismo, né? Então, o que é o Burger King? Todos os hambúrgueres vão ser iguais. Todas as igrejas evangélicas vão ser iguais. Isso é rápido, isso pega, isso dá dinheiro. Você não tem pastores evangélicos progressistas com oportunidade. No início, eu agradeci vocês porque é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ser filmado profissionalmente. E isso é emblemático porque a gente não tem acesso, a gente não consegue se mostrar para o mundo como uma possibilidade. A gente tem um exemplo muito emblemático, que é o Gil do Vigor, do BBB. Ele é um ponto fora da curva. E o que a galera mais faz é questionar o porquê ele tá lá, tá se afirmando na fé cristã. Em vez de falar assim, nossa, dá para ser. É possível. Existe uma teologia de domínio das áreas de influência. Uma pessoa teve uma revelação
que Deus quer que a gente governe o planeta Terra através de 7 áreas de influência. Uma das áreas de governo dos evangélicos é através de governo e política. E aí você infiltra evangélicos, você fala lá... Eu era adolescente quando eu ouvi esse discurso. Eu era adolescente. Que nós precisamos de cristãos na política, nós precisamos de cristãos ocupando o Senado para defender os princípios cristãos no Estado. E achava isso lindo, eu achava isso maravilhoso. Eu achava, cara, que verdade isso. Imagina que bom, mesmo a pessoa não sendo evangélica, sendo proibida de fazer coisas com o corpo dela, dentro das vontades dela, porque eu, Alecrim Dourado, sei que aquilo é pecado. A política e a defesa do Estado, ela não é um fim em si mesmo. Ela é um instrumento para a gente fazer com que as pessoas conheçam Jesus. Tudo virou uma estratégia para que a gente consiga instrumentalizar o nosso projeto, que é exterminar LGBTs, tirar direitos de mulheres, né? E aí isso tem a ver com o que a gente chama de proselitismo religioso. Eu preciso fazer com que todas as pessoas se confessem como da mesma religião que a minha, Jesus. E aí esse desejo de que todas as pessoas virem a chave e se tornem pertencentes à minha fé, ele cegou a minha vida e a minha visão, e eu sou incapaz de ver o ser humano como um ser humano. Eu vejo o ser humano como um objetivo, uma meta. E aí eu acho só importante a gente relembrar que o Estado laico foi defendido na Reforma Protestante, né? O Estado laico é um princípio protestante. Os evangélicos deveriam ser os maiores defensores do Estado laico. Porque o Estado laico foi o que garantiu que a fé evangélica pudesse ser realizada e exercida quando a Igreja Católica era o Estado. Eu acho que lembrar que Jesus se entregou por nós para tirar de nós a maldade dessa igreja que fala que nós não somos aceitos e amados, sabe? E purificar a nossa identidade, que foi tão suja pela heteronormatividade, pela cisnormatividade, ele me purificou e me chamou para si, para ser um povo particularmente seu, viadinho de Jesus, eu mesmo. Se você está assistindo isso aqui, eu quero lembrar para você sobre esse texto como um chamamento para que você não se deixe abater. Nós por nós, sempre. E Ele com a gente, todos os dias. Até que Ele venha. É isso.